Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí dar início a nossa terceira videoaula aí da semana 4 e nós vamos falar um pouquinho aí de funções e procedimentos, tá? Então nós vamos primeiramente abrir aí o nosso site e a apostila. Para a gente dar uma olhadinha nessa questão de procedimento, né? Nas outras duas aulas nós vimos sobre vetores e matrizes, né? Agora vamos aí para a última parte dessa semana, né? Onde nós vamos falar aí dessas subrotinas. Pessoal, subrotinas são maneiras de eu melhorar a minha programação, diminuir meu código fonte, né? Nós chamamos isso de funções ou procedimentos. Então, para a gente criar uma olha aqui, ó, funções, né, que retorna somente um valor, algoritmo chamado. Procedimento, que retorna zero, nenhum valor ou mais valores ao algoritmo chamado. Então nós temos duas coisas, funções e procedimentos, que retorna e somente um valor ao algoritmo, e procedimentos que retorna zero, nenhum ou mais valores. Então primeiramente nós vamos dar uma olhadinha em função. Para eu montar uma função, nós temos a função, o nome dela, os parâmetros. Olha lá, nome primeiro é um nome simbólico. Parâmetros são os parâmetros da função. Tipo de dados, ela tem um tipo, inteira, caractere, né? As suas instruções, que nós vamos trabalhar aqui, as variáveis. Ela é um programa dentro de outro programa, tá? Um algoritmo dentro de um outro algoritmo, e depois eu retorno. Então, primeiramente, aqui ó, nós temos um algoritmo soma. O que nós fizemos? Nós criamos três variáveis, tá? E ter que declarar essa função. Essa função, para eu usar ela, eu tenho que declarar ela no meu programa principal. Então eu estou criando uma função imprime soma. Dentro dessa função vão ter duas variáveis chamadas x e y, e do tipo inteira. A função é do tipo inteira com duas variáveis x e y, que na verdade são os parâmetros dessa função. Então pessoal, na hora que eu usar essa função, que está dentro, olha lá, está dentro da variável. Olha aqui, essa é minha função como um todo. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Essa é a minha função como um todo, e ela está dentro da minha variável. O que essa função faz? Ela soma, né? Eu criei uma variável soma, e ela vai somar x e y. Então na hora que eu vou usar essa função, olha o que eu faço. Então vamos só para ver, eu tenho a função, a variável, o início dessa função. Ela vai somar apenas dois números, mas eu não peço para digitar aqui, ela vai ser digitado no meu programa principal, tá? Então, e eu retorno soma, e aqui fim da função. E aí vem o programa principal. Então eu vou lá, entre com o primeiro valor, vou lá, por exemplo, 10, entre com o segundo valor, 5, imprime, aí o resultado, eu pego imprime soma, é uma função para somar, uma função simples, e eu ponho os dois parâmetros. Quem que são os dois parâmetros? É os valores A e B, tá? Então por que eu pus dois parâmetros? Porque aqui eu estou chamando esses dois parâmetros, e eu estou somando dentro dessa função, tá? E depois eu jogo dentro do resultado essa soma, e aí eu vou escrever o resultado. Aí nisso eu tenho uma função criada, correto? Bem simples, né? Então vamos fazer, eu vou abrir o blog, também tem um exemplo lá para a gente trabalhar, que eu deixei para vocês. Então aqui dentro do blog nós temos exemplo de função, tá? Vamos direto para ele. Então olha lá, funções também são chamadas de subalgoritmos,
são trechos de algoritmo que efetua um ou mais cálculos determinado. Ao invés de escrever um código grande, pode escrever vários algoritmos menores. Esse recurso nós chamamos de modularização, escrever recursos menores. É um conjunto que resolve o problema proposto. É conveniente utilizado quando uma tarefa é efetuada em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu criei aquela função soma. Eu não preciso fazer a programação do soma de novo, eu posso usar esse soma em vários lugares. Tá? Então, ao invés de escrever um trecho diversas vezes, escreve-se um subalgoritmo chamado e chama-se diversas vezes. Né? Então, as funções. Então, funções e procedimento reduz o tamanho do algoritmo, facilita a compreensão, são declaradas no início, né? Logo embaixo da variável, como nós vimos. Tá? Uma função é um bloco de comandos que tem por objetivo retornar um valor ou uma informação. É chamada de função e é feito através de citação de um nome. A função pode ser pré-definidas pela linguagem ou criadas pelo programador. Então, vocês já usaram a função mod, que era para pegar o resto. Lembra lá no início do curso lá de lógica, né? Para achar se ele era um número par. Aquilo já era uma função criada. Então vamos lá, vamos para a prática. A linguagem visual possui diversas funções pré-definidas que podem ser usadas na construção de algoritmos. Então aqui, ó, criar um algoritmo que calcule o valor da raiz quadrada de um número. Tá? Então essa função para criar a raiz quadrada é a raiz que ele acha a raiz de um valor. Né? Então essa função já é pré-definida. Então vamos fazer esse exemplo, né? Usando essa função pré-definida. Então, pessoal, vamos lá. Olha, eu estou com a minha função aqui da raiz quadrada. Então aqui, ó, eu tenho duas variáveis, número e raiz. Então é uma função já pré-definida. Aí eu vou pedir para digitar o número. Aí eu pego raiz, uma variável para guardar, né, que nós definimos aqui como real. E aí raiz que, preste atenção, raiz que é a minha função com o nome de número, tá? Que vai receber a variável número, correto? E aí eu vou escrever o resultado que está guardado dentro dessa variável raiz. Mas isso já é uma função pré-definida que calcula a raiz quadrada de um número, correto? Então isso já é uma função pré-definida. Voltando aqui, agora funções pré-definidas, como utilizar, aqui já está explicando, né? Como eu acabei de falar para vocês, eu estou chamando a função passando a variável número, tá? Guardando dentro de uma variável, tem a explicaçãozinha do que eu acabei de falar para vocês. Agora outro, ó, criar um algoritmo que dá de uma palavra qualquer e informa o usuário quantas letras essa palavra possui. Então eu quero descobrir, né, o tamanho dessa palavra, né, a quantidade de caracteres. Então olha lá, aqui é a mesma coisa. Tá? Então eu vou pegar, ao invés de utilizar o raiz que é para raiz quadrada, eu vou utilizar um caractere. Então vamos modificar o nosso exemplo aqui, ó. Vou pegar. Então, ó, pessoal, eu digitei. E aqui eu tenho uma variável caractere, que eu vou digitar a palavra, que vai guardar a palavra que eu vou digitar. Uma variável quantidade para guardar a quantidade. Então a quantidade 1, 2, 3, então ela tem que ser inteira. Com isso, eu vou lá, escreva, digite a palavra que eu quero, vou ler a minha palavra e aí ele vai emitir, vai contar a minha quantidade de palavras. Então vamos ver a execução. Ó, eu vou escrever aqui, ó, vida. A palavra que eu digitei possui 4 caracteres. Pessoal, presta atenção no escrevo. Ó, o que está dentro de aspas é o texto, vírgula, minha variável que eu estou guardando. Por que ele conseguiu contar? Porque ele usou a função para contar, que chama compre, né? E vírgula, pois é a minha quantidade, o texto caracteres. E nisso eu usei outra função pré-definida. Se nós analisarmos o exemplo anterior, para vocês verem rapidamente, ó. Da raiz quadrada, aí vou lá executar, ó, executo 5.
e ele calcula a raiz quadrada de 5. Tá? Então nisso eu usei as funções pré-definidas. Partindo, vai estar explicando aqui novamente. E aqui eu tenho a lista de funções pré-definidas no visual. Cada um vai ter uma função. Lembrando que tem que respeitar o maiúsculo, tá? Porque aqui ele é case sensitivo, ele diferencia de maiúsculos e minúsculos, tá? Então aqui tem uma lista de funções que nós podemos utilizar. São muitos. Aqui está em ordem alfabética e muito importante para vocês usarem. Agora, aqui nós temos uma outra função. Então aqui ele vai também pegar o sobrenome, né? Então ele pega a posição dessa função. Ele usa ele conta as posições, né? Ele copia. Ele tem aqui 3 funções pré-definidas para contar, para definir a posição e para copiar o nome, tá bom? Mas depois vocês podem fazer como exemplo, né? Eu já citei aqueles 2, agora a gente vai aprender a criar uma função. Nós já vimos agora procurando a apostila, mas vamos detalhar um pouquinho mais aqui. Então, pessoal, eu tenho o meu algoritmo normal, né? Algoritmo, a variável, início e fim. Agora eu vou criar as funções dentro dele. Opa, me perdi aí. E aqui eu vou definir a minha função, tá? Então, olha lá, aonde vai essa função? Ela vai aqui no var, ó, embaixo das declarações de variáveis. Função, nome da função, parâmetro, o tipo de retorno, se é inteiro, se é caractere, se é real, as declarações que eu uso dentro da função e os comandos que eu vou ter dentro da função. E eu vou retornar o valor da variável. Então vamos partir para esse exemplo aqui, ó. Criar uma função para calcular o dobro de um número passado como parâmetro. Então aqui eu quero criar uma função com dobro, né? Então olha lá, eu crio, nesse caso é de um número, então por isso que eu vou ter um parâmetro só. Outro exemplo a gente pôs 2. Então vamos lá, o meu programa principal, o número que eu vou digitar, o resultado que ele vai guardar da função dobro. Essa função dobro nós criamos, né? Então olha lá, função dobro, valor real, var, total, 2 pontos real e o conteúdo dela. Então, pessoal, passado o algoritmo, vamos analisá-lo. Eu tenho 2 variáveis, uma para digitar o número que eu quero calcular o dobro e a outra para guardar o resultado, tá? E olha aqui, ó, essa variável representa dessa seção de comandos que é do algoritmo principal. E olha lá, eu digito o número, guardo ele dentro da variável número e vou calcular o dobro. Dentro de resultado, dobro o número. Mas esse dobro é a função que nós criamos. Depois eu vou escrever, o dobro é 2 pontos resultado. Então a função dobro, olha aqui onde ela está declarada. O que ela faz, né? Ela pega o valor, guarda dentro de total, vezes 2, que é o dobro. Então toda vez que eu precisar calcular o dobro dentro de um programa, vamos supor que esse programa teria mais linhas e eu precisasse desse dobro, eu ia usar a função dobro, tá? Então espero que vocês entendam. Vou dar uma executada e olha lá, o dobro de 2 vai ser 4, correto? Depois, se vocês quiserem, tem aqui para calcular o dobro, função para calcular o dobro passando com parâmetro. Aqui está toda a explicaçãozinha, tá? E aqui tem 2 funções, eu posso criar 2 funções, uma para o dobro e uma para o triplo. E aí eu jogo o triplo e o dobro, tá vendo? Tá? Vocês podem fazer o teste aí depois, tá? Então, e aqui a explicação. Olha, aqui outra função, aqui para calcular a média, então ele muda a conta, olha lá, a função da média, tá? Então, é só vocês ir testando e comparando que é a mesma coisa. Correto?
Continuando a explicação, vamos partir aí para os procedimentos. Só que os procedimentos eles não retornam valores, vamos ver a diferença. Em visual, o procedimento difere das funções, apenas por não retornar valor nenhum, assim que é usado para a criação de procedimentos. Então ele só vai executar, ele não vai retornar valor. Tá? Então olha lá, eu crio um procedimento que receba um valor com parâmetro e escrevo o dobro desse número. Então aqui, pessoal, nem vou executar porque ele também vai usar o dobro, mas olha para vocês verem. O resultado eu não escrevo na minha programação, eu escrevo dentro do meu procedimento, porque ele não retorna, tá? O valor ele retorna dentro do procedimento, então é igualzinho, mas olha para vocês verem onde está o escreva. No da função, o nosso escreva estava aqui embaixo, no procedimento não. Então ele é a mesma coisa, só que o procedimento ele retorna o valor dentro do procedimento. Eu uso o procedimento dobro e vou calcular o número. Vai acontecer a mesma coisa. O exemplo 2, ó, que receba o número, escreva a tabuada desse número. Então, olha, eu criei aqui, ó, o procedimento da tabuada. Vocês já estudaram e vocês já fizeram um programa disso. Então, eu criei dentro do procedimento. Eu só não vou pedir para ler o número. Ler o número eu leio no algoritmo principal. E isso é o exemplo de procedimento. Tá? Então, é simples, depois vocês podem fazer os testes, né, e verificar. Espero que tenha ajudado essa videoaula e estamos finalizando aí a semana 4 de lógica e dá para vocês continuarem os exercícios, tá bom? Até breve, muito obrigado.